Muito boa tarde a todos. Vamos dar continuidade a um conjunto de audições relacionadas com o tratamento de resíduos perigosos, CIRVER. Como sabem, já aconteceram há 2 semanas uma outra audição e teremos hoje a audição conjunta com o Observatório dos CIRVER. Temos connosco o engenheiro Luís Mesquitela e com a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, e temos connosco o Dr. Nuno Lacasta, sobre o tratamento de resíduos perigosos, CIRVER, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou as boas-vindas às 2 entidades e a convidar o Sr. Deputado Diogo Cunha a usar da palavra para a apresentação, e queria também explicar, vamos utilizar esta grelha 2, que é uma apresentação do requerimento, que tem uma apresentação de 3 minutos, depois os requeridos têm 10 minutos, cada uma das entidades até um total de 20 minutos, depois cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos, cada um dos deputados únicos tem 3 minutos para uma intervenção e depois os requeridos têm 30 minutos. Eu vou ser muito estrito nos tempos, como sabem, já começamos às 2 horas, vamos ter agora também esta audição que regulamentarmente pelos tempos tem 90 minutos, depois ainda ouviremos o Sr. Secretário de Estado do Ambiente sobre a mesma matéria e ainda temos a nossa reunião ordinária, o que fará que esta tarde seja uma tarde longa de audiências, audições e reunião ordinária. Por isso vou ser muito estrito. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Diogo Cunha, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começar por cumprimentar os nossos convidados, os representantes da APA e do Observatório CIRVER, o Dr. Nuno Lacasta e o Engenheiro Luís Mesquita. O Decreto-Lei número 3... Mesquita, peço desculpa. O Decreto-Lei número 3/2004, 3 de janeiro, consagrou o regime jurídico do licenciamento da instalação e da exploração dos centros integrados de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos, designados CIRVER. Este decreto estabelecia uma política de monopólio na gestão de resíduos perigosos em Portugal, permitindo que somente 2 intervenientes fossem licenciados. O procedimento concorrencial por um concurso público para licenciamento destes 2 CIRVERs ocorreu em 2008, resultando na atribuição a cada um deles de um alvará de período de exploração por 10 anos, prorrogado em 2018 por um período de 5 anos. Passados 15 anos desta implementação de um sistema de duopólio legal, o Governo optou por extinguir o regime de exclusividade de gestão de resíduos perigosos, possibilitando a criação de novos CIRVER. Com esta decisão, pretende-se promover a competitividade, potenciando formas mais eficientes de valorização dos resíduos perigosos, com a possibilidade de se ampliar a capacidade instalada para as necessidades de tratamento futuras. É importante realçar que Portugal é o único membro da União Europeia a manter um regime exclusivo na gestão de resíduos perigosos e com esta alteração legislativa, Portugal alinha-se com o quadro jurídico dos Estados-membros da União Europeia. Com o intuito de garantir uma percentagem crescente de valorização dos resíduos perigosos em Portugal e, consequentemente, reduzir a percentagem dos resíduos perigosos depositados em aterro, os novos operadores estarão obrigados a incorporar as 7 instalações de recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos que os atuais CIRVER tiveram de instalar no seu processo de licenciamento original, aumentando, desta forma, a capacidade instalada em Portugal para a valorização de resíduos perigosos. Dado os riscos associados à gestão de resíduos perigosos e com o objetivo de preservar o ambiente e a saúde pública, manter-se-ão os requisitos necessários a assegurar a capacidade técnica, económica e financeira dos candidatos, bem como a excelência técnica e financeira dos respectivos projetos, para que a instalação e exploração dos CIRVERs decorra em condições de segurança. Ademais, é relevante frisar que os potenciais novos operadores necessitarão de obter autorização municipal para que se possam instalar. Sublinhe-se que a capacidade instalada dos atuais CIRVER não será desperdiçada, nem se comprometerá o seu potencial de expansão, uma vez que o novo oferecerá um mecanismo simplificado de licenciamento para manter a sua operação. Para terminar, Sr. Presidente, de realçar que o Governo conserva a prerrogativa legal de fixar os preços
máximos relativos a cada tipo de serviço prestado pelos CIRVERs, garantindo, assim, um mecanismo de controlo do funcionamento do mercado. Desta forma, Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai ter mesmo que terminar, porque já passou meio minuto mesmo... e eu fui muito claro no início. A questão não é agora, a questão, Sr. Deputado, é quando forem 7h30 da tarde e já não tivermos paciência para falar de coisas igualmente importantes. Estou mesmo na conclusão. E já estamos aqui há 1h30, já estamos aqui há 1h30. Pode concluir, mas tiro do tempo depois da intervenção que terá. Pode ser. Essa é uma decisão do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção. O Executivo aprovará um novo regime que mereceu a concordância dos atuais operadores e que garantirá ao país que possam surgir novos operadores, mantendo os mesmos padrões de exigência e sustentabilidade adotados pelos operadores atuais, assegurando a autossuficiência do país em termos de gestão de resíduos perigosos e a aposta em soluções de valorização dos mesmos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, então, quem falará primeiro? A APA? Então, a APA usará da palavra primeiro, se assim o entenderem. Tem até 10 minutos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Observatório do CIRVER. Sr. Presidente, eu estou aqui acompanhado, como é hábito, aliás, nestas matérias, pela minha colega de Conselho Diretivo, Ana Cristina Carrola, e pelo meu colega diretor de Comunicação, Francisco Teixeira. Eu vou ser bastante mais breve do que os 10 minutos, assim espero, mas começo por pedir desculpa pelo atraso, na medida em que não me apercebi exatamente que era aqui. Tenho muito gosto em estar nesta sala, mas fiquei um bocadinho assim baralhado entre aqui e ali. A única coisa que é relevante é que não nos pediram aqui bilhete de identidade à entrada, mas garantiram que na próxima reunião da Comissão pedem. Portanto, ainda bem que essa garantia foi dada. Eu gostava de fazer rapidamente 6 pontos sobre a temática da gestão dos resíduos perigosos em Portugal e, em particular, sobre os CIRVER. E começar por dizer o seguinte. Eu acho que nós temos que refletir um pouco sobre o estado da arte, das capacidades, do acompanhamento, da implementação das regras da gestão dos resíduos perigosos em Portugal. E aquilo que nós temos em cima da mesa é estudos, quer nacionais, quer da União Europeia, que vieram visitar o país e verificar as instalações, nomeadamente os CIRVER, mas também outros operadores de gestão de resíduos que gerem resíduos perigosos desde há muitos anos, e concluíram que Portugal está numa fase muito madura e que é um país que está preparado para a gestão de resíduos perigosos. Ponto 1. Ponto 1,5. Isto não quer dizer que, em consequência disso, Portugal passa a ser uma espécie de destino preferencial de resíduos perigosos. Nada disso está em causa. O que isto quer dizer é que para os resíduos perigosos que cá geramos e para a valorização de alguns resíduos perigosos de outros países que podemos fazer, ao abrigo da economia circular, estamos preparados, temos condições de fiabilidade do melhor que há na Europa nessa matéria. Primeira questão. Segunda questão. Com efeito, e aquilo que o requerimento que dá aso a esta audição refere, com efeito, estamos no final do período, aliás, depois de uma prorrogação, pelo menos, se não me engano, foi 1 ou 2, já não me recordo bem, de exclusividade dos CIRVER. Foi referido e bem à altura da sua criação. Enfim, quem anda nestas áreas há tanto tempo não tem outro remédio senão dizer estive presente na criação. E a verdade é que, ao fim destes anos todos, o que nós podemos concluir é o seguinte, é que os CIRVER desempenharam e continuam a desempenhar o seu papel. Há novas realidades em cima da mesa que temos que ter em atenção, como seja, e esta é a minha próxima nota, e acho que faz sentido dizê-lo desta forma tão direta. Portugal pode e deve desempenhar um papel importante na reindustrialização da Europa. Nós não podemos voltar a ter uma situação como tivemos na crise da pandemia, em que não tínhamos na Europa capacidade industrial para produzir máscaras. E toda a gente se lembra de pagar 10 euros por máscara. Porquê? Porque teve que ir buscá-las à China. Isto quer dizer ao nível dos setores como healthcare, ou quer dizer ao nível de setores como já sabemos, produção industrial, de fazer onshoring para a Europa, associada às energias renováveis, à economia circular, por exemplo, que Portugal tem que, no fundo, desempenhar o seu papel à semelhança de outros países europeus. Isto quer dizer que o aumento desejável da atividade industrial no país terá, inevitavelmente, a possibilidade de resultarão aqui materiais, alguns dos quais são resíduos perigosos. E, portanto, repito, ponto número 1, estamos preparados. Ponto número 2, temos que nos preparar para o futuro. Nesse contexto, como foi referido, aliás,
e com o fim de período, vamos chamar-lhe de vida útil, sabe, seja, da exclusividade, qual era a situação que se colocava? Era saber, primeiro, entre os CIRVER e os outros operadores que já existem, se temos condições para continuar a trilhar este caminho de fiabilidade e olhar para o futuro, e se sim, então qual é o nível, qual é o standard ambiental para quem gerir resíduos perigosos em Portugal. E o standard ambiental tem que ser alto, tem que continuar a ser alto. Por isso, concomitante com o fim de exclusividade dos CIRVER, por razões que são ponderosas, já foi falado uma delas, qualquer outro operador que queira gerir resíduos perigosos em Portugal terá que ter requisitos tão exigentes como aqueles que são aplicados aos CIRVER. Não quer dizer que tenha que ter os módulos todos, as valências todas, mas tem que ter requisitos tão exigentes. E esses requisitos são e continuarão a ser avaliados pela Autoridade Nacional de Resíduos, que é a Agência Portuguesa do Ambiente. Este é o primeiro grupo de questões que gostaria de referir. Há, contudo, uma preocupação que temos, que eu não tenho a certeza, não tenho acompanhado estas audições, mas que era importante sinalizar. E tem a ver com o tema, não da gestão de resíduos perigosos pelas entidades, pelas empresas que estão preparadas para tal, mas pelo facto, em parte geográfico, mas em parte também da organização, enfim, do país, que alguns destes resíduos são temporariamente colocados em instalações as quais não têm os níveis de exigência tão altos que há pouco referimos. E esse é um problema do qual nós não nos podemos abstrair e temos que sobre ele refletir para o futuro. Eu sei que o Governo está a fazer. E, portanto, onde é que eu quero chegar com isto? Quero dizer que, sob a moldura anterior, temos que olhar para esta dimensão em articulação entre entidades, a Agência do Ambiente, obviamente, as com a CCDR, os municípios e um conjunto de outros atores, para assegurar que a esse nível, o nível de cuidado de exigências ambientais, nomeadamente, é tão alto como é nos operadores de gestão de resíduos que lidam com resíduos perigosos propriamente ditos. Porque o que acontece é que para chegar aos CIRVER, nomeadamente do que diz respeito ao destino final, aterro, os materiais são muitas vezes agregados nestes ditos depósitos temporários e temos aqui alguma preocupação que temos que garantir, porque são largas dezenas, porque enquanto que os operadores certificados, chamemos assim, CIRVER e outros, são pouco mais de uma dezena, a verdade é que os outros são uma larga dezena que temos que ter isto em atenção. Próxima nota que gostava de dizer tem a ver com, ainda voltando ao tema dos CIRVER, com uma preocupação que temos desde sempre e que, com toda a sinceridade, permitam-me utilizar esta expressão, acho que hoje em dia já o posso ir fazendo, é uma preocupação desde sempre e é incompreensível. Os CIRVER têm quantos anos? Estamos a falar desde... não é 2008, porque em rigor foi 2004. Ora bem, nós estamos a fazer 20 anos que temos os CIRVER. Se eu não me recordo, a estrada não está feita. Isto é incompreensível. Isto é incompreensível. E há dias, na reflexão sobre esta matéria, alguém perguntava qual é a intervenção da APA na questão da estrada? Eu só dizia, desculpa, e peço imensa desculpa, mas a gente anda há anos a clamar por esta necessidade, mas o país não é capaz de se organizar. Faz estradas para tudo e mais alguma coisa, e não é capaz de se organizar relativamente a uma estrada que já devia estar pronta desde o dia 1. E que, aliás, pela sua não construção, tudo o resto igual, já nem digo das questões de alguma perturbação das populações, que é óbvia, mas que encarece, nomeadamente, a chegada dos materiais ao CIRVER, que é um problema, como sabemos, que não é menor. E, portanto, acho que devíamos refletir sobre esta matéria, tentando gerar um consenso. É uma outra fonte de preocupação. Mais duas notas rápidas. Primeira, a temática da fiscalização. Sobre o tema da fiscalização, que sei que tem sido objeto de algum comentário de alguns stakeholders, como agora se diz, eu gostava de dizer que a razão para concluirmos hoje em dia que temos um setor maduro na área dos resíduos perigosos é que, entre outras razões, que é um setor que é regularmente fiscalizado e inspecionado, cujo nível de conhecimento é bastante superior àquele que ocorre em relação a outros setores. Isto é um facto. E sendo um facto, eu pensei que às vezes aplicamos na nossa existência aquele velho adágio de factos são factos, percepção é realidade. Mas os factos são factos. E sendo um facto, o que isto quer dizer é que amanhã, aparecendo novas instalações de gestão de resíduos perigosos com o nível de exigência ambiental alto que queremos, vamos manter o nível de exigência de fiscalização que temos hoje em dia, entre a APA, as CCDRs, a Inspeção do Ambiente. Isto é muito importante, porque isto leva-nos para o último ponto. Tem a ver com as questões de
também é referido várias vezes, que, bem, Portugal está a importar resíduos perigosos para depois colocá-los em aterro. Eu gostava de dizer que isto é uma falsa questão. Porque a questão que está em cima, o que acontece na realidade é que há resíduos perigosos que são materiais que vêm para Portugal para serem tratados nos CIRVER e, obviamente, desse conjunto de materiais, porque o CIRVER não é só um aterro, é muito mais do que isso, esses materiais são valorizados. E o que sobra, que é uma percentagem que nunca pode exceder, e é regra geral inferior a 50%, o que sobra, então vai para aterro, mas o grosso da coluna vai para esta mesma valorização. Foi por isso que os CIRVER foram construídos, para ter estas diferentes valências. E, portanto, quando e se aparecesse um pedido de importação de resíduos perigosos para aterro, sabem qual era a resposta? Tem meio minuto, Sr. Presidente. Era não. E continuará a ser não. E devo dizer, para terminar então, que no que diz respeito à exportação de resíduos perigosos, ela só deve ocorrer caso não exista capacidade técnica instalada em Portugal para os tratar e, portanto, tem que ser, obviamente, colocado no destino da União Europeia, tipicamente. Mas ainda assim acho que devemos refletir no setor dos resíduos perigosos, relativamente a algo que fizemos no setor dos resíduos hospitalares, que é, quando existir capacidade nacional instalada, fazer a objeção à sua exportação. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado e agradeço o estrito cumprimento do tempo e dou agora então a palavra ao Sr. Presidente do Observatório Nacional dos CIRVERs para a intervenção inicial sobre as licenças de exploração dos CIRVERs em Portugal. Tem a palavra. Falta de hábito. Bem, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão do Ambiente e Energia, Sr. Deputado Tiago Bradão Rodrigues, Srs. Deputados da Comissão de Ambiente e Energia, Sr. Presidente da APA, minhas senhoras, meus senhores. Esta versão foi uma versão posterior a uma nota que eu já tinha feito, que eu vou ler no fim, mas na sequência do pedido de renovação das licenças do CIRVER, o Observatório reuniu-se no primeiro trimestre e deliberou por maioria pela renovação das licenças. A 4 de maio, o Ministério do Ambiente envia às referidas empresas um projeto de despacho que não prorroga as licenças do CIRVER. Em julho, o Ministro do Ambiente reuniu com o CIRVER, tendo alterado a posição do Ministério. Comunicou à Comissão Ambiente da Assembleia da República a vontade de liberalizar o modelo CIRVER, prorrogando as licenças já existentes e permitindo que qualquer outro operador económico concorra obedecendo ao mesmo level playing field. Em setembro, o Ministério envia um projeto de alteração do CIRVER, do ADL, do decreto-lei do CIRVER, desculpem, aos 2 operadores, mas só me foi encaminhado no dia 9 de outubro, ontem. Este projeto de alteração do decreto-lei liberaliza, de facto, o modelo dos CIRVER, mas, contrariamente ao que foi dito na Comissão do Ambiente, pelo Ministro do Ambiente, não vincula os novos operadores ao referido modelo. Abdica, portanto, de criar um level playing field para todos. Os CIRVERs continuam a ter todas as obrigações que lhes são impostas, enquanto qualquer novo operador pode simplesmente abrir algumas unidades que sejam economicamente rentáveis, estando assim em vantagem competitiva. Estes novos operadores não serão monitorizados pelo Observatório dos CIRVER. Na nota anterior que já estava feita e que vou passar a ler, a única reunião que os membros do Observador do Sistema Integrado de Tratamento e Eliminação de Resíduos, CIRVER, tiveram com o Secretário de Estado e do Ambiente, realizado a 10 de março de 2023, concluiu-se que os CIRVER têm 7 unidades de tratamento com a capacidade bem superior à quantidade de resíduos produzidos em Portugal, algumas das quais não serão financeiramente rentáveis, tendo que recorrer muitas vezes à importação de resíduos. Os CIRVERs foram desenvolvidos com a implementação de melhores técnicas disponíveis. Têm obedecido às boas práticas do setor e praticam preços em linha com a concorrência. A manutenção do regime atual no tratamento de resíduos perigosos facilita o controle ambiental no seu tratamento, dado os limitados recursos humanos das entidades inspetoras disponíveis em Portugal. É indispensável melhorar as acessibilidades aos CIRVER, a fim de evitar
um possível desastre ambiental e sanitário com consequências devastadoras para a saúde das populações envolventes. Atualmente, existem em Portugal atividades paralelas de deposição ilegal de resíduos perigosos com incumprimento do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos e da nova Lei Simplex. A complexidade negativa dos problemas levantados devido à presença de inúmeras externalidades negativas nesse processo de gestão. A persistente oposição das populações em Portugal à instalação de novas unidades de gestão de resíduos perigosos e não perigosos, nomeadamente à instalação de novos aterros para deposição desses resíduos. Há uma rede de operadores de gestão de resíduos distribuídos a nível nacional que armazenam temporariamente pequenas quantidades de resíduos perigosos e os encaminham posteriormente para os CIRVER, permitindo diminuir os transportes e dar uma resposta de proximidade aos produtores. Poder-se-á admitir a entrada e instalação no mercado de outros operadores, desde que estes obedeçam às mesmas exigências que são aplicáveis aos atuais CIRVER e seja reforçada a fiscalização para garantir o cumprimento do controle ambiental no seu tratamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a parcimónia também na utilização do tempo. Dou agora a palavra, então, ao Grupo Parlamentar do PS para a ronda de intervenção e o Sr. Deputado Diogo Cunha tem, então, 4 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer os esclarecimentos aqui prestados. A gestão de resíduos em Portugal merece a total atenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela importância que o bom funcionamento do setor tem para a mitigação das externalidades negativas da atividade humana, mas também pela nossa obrigação de esclarecer as preocupações das populações. Depois de há poucos dias, nesta Comissão, termos tratado deste assunto, eu deixei algumas questões e que penso agora estarem em condições de as esclarecer de uma forma mais clara e concreta e que permita melhor compreendermos o ponto de situação em concreto. Nessa altura, o que estava em causa era a possibilidade de novos operadores poderem entrar no sistema de gestão de resíduos perigosos nas mesmas condições do que os atuais, mantendo integralmente a capacidade de tratamento e experiência dos atuais operadores. É ainda importante, creio, destacar as salvaguardas que a alteração em curso procurava assegurar e que ao setor diz respeito, nomeadamente salvaguarda na alteração legislativa do Governo que os novos operadores têm de cumprir integralmente com as exigências que foram feitas à instalação e atividade dos 2 atuais operadores. Garantidas as condições de manutenção da atividade dos 2 atuais operadores, exigindo-se aos novos operadores a inclusão obrigatória das 7 unidades de reparação, valorização e eliminação de resíduos perigosos que os atuais CIRVER tiveram de instalar no seu processo de licenciamento original. Sabemos que o Observatório é um órgão colegial e também que a parte da sua composição são representantes provenientes do município, são provenientes da Chamusca e que poderá ser a população, neste caso, mais afetada. Se nos pode esclarecer quem são os outros membros do referido órgão. O que está aqui em causa é também uma adoção de medidas que aparentemente são lógicas, de não afetar apenas e só a população da Chamusca. Se dentro deste órgão colegial 2 entidades concordaram com este regime jurídico a ser implementado, os CIRVERs, porém é importante percebermos se houve ou não uma comunicação prévia relativamente à passagem para 20 anos da licença e não os 10 mais 5 que anteriormente estavam previstos. Relativamente ao funcionamento operacional destes aterros, como é que estes funcionaram durante estes anos, como funcionaram as unidades, como é que ocorreu a avaliação a que estiveram sujeitos,
se fala muito da fiscalização, também gostávamos de perceber como é que até hoje ela aconteceu. Quanto ao levantamento da exclusividade que salientei na audição anterior, que Portugal é o único país onde isto acontece, qual a opinião dos dois responsáveis sobre estas questões levantadas? E, por fim, qual a origem dos resíduos que são recebidos nesta unidade? A origem, refiro-me a localidades. Entretanto, durante esta audição surgiram mais questões e queria perguntar também, porque não percebi da intervenção do representante do Observatório, que se haver novos CIRVERs não seriam da alçada ou não teriam o Observatório como... Para terminar, Sr. Para terminar, Sr. Presidente, não teriam um Observatório a supervisioná-los. Eu pergunto se, a haver novos CIRVERs noutra localidade, se não teria o Observatório que ter outros, aumentar o seu órgão colegial para ter representantes também de outras localidades e de outras unidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra então ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, coordenador do Grupo Parlamentar, e que vai fazer a sua intervenção. Tem até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar e agradecer ao Sr. Presidente da APA e ao Sr. Presidente do Observatório CIRVER as suas intervenções e contributos. De facto, este é um processo que interessa analisar muito bem, quer pela importância e pela sensibilidade do tema resíduos perigosos, mas também porque tudo isto se passa num contexto em que, por um lado, na nossa política de resíduos e de grande parte das áreas deste setor, há uma desgovernação total, há um incumprimento generalizado de metas, níveis de posição em aterro que são insustentáveis, queixas da União Europeia, níveis de mau desempenho apontados por relatórios internacionais, há instituições como a CAGER, que já se provou aqui nesta Comissão, que não funcionam, adiamentos e atrasos em medidas anunciadas e dos planos que são uma constante, e por outro lado, em contraponto com esta realidade bastante preocupante do setor dos resíduos, nos resíduos perigosos já há vários pontos positivos. O CIRVER possui instalações dedicadas, modernas, regidas por critérios técnicos exigentes, equipamentos avançados, capacidade de aterro disponível e tem uma relação de confiança, quer com o município onde estão a funcionar, quer com as populações locais, e todos sabemos a importância que este dado tem. Portanto, nós temos neles, no CIRVER, o que é fundamental para evitar que os resíduos perigosos possam gerar riscos para o ambiente e para a saúde pública. Agora, nós compreendemos que possam existir mudanças, evoluções, que se promovam novas soluções, que se fomente a concorrência e que se termine com a exclusividade das licenças. O que não compreendemos é que tais alterações possam ser feitas de forma apressada, num processo que não é muito transparente, sem acautelar a devida segurança jurídica ou mesmo sem acautelar riscos para o ambiente e para a saúde pública. E digo isto porque ouvimos aqui outras entidades que nos anotaram devidamente estes aspectos que agora digo. E por isso, perante a falta de argumentos para a sustentação da decisão anunciada pelo Governo, o PSR requereu que fosse pedido também, além destas audições, pela Comissão de Ambiente, um parecer ao CNADES. E esse parecer veio trazer um conjunto de alertas muito relevantes e que deveria fazer a todos refletir. Veio dizer que tem existido uma estratégia de sucesso para os resíduos perigosos em Portugal, que a exigência prevista nas licenças do CIRVER tem garantido a segurança do sistema e ainda que os argumentos usados no despacho do Governo não são sustentados em estudos que deveriam dar segurança a esta decisão e que se recomenda ao Governo uma análise mais profunda na mudança da estratégia dos resíduos perigosos. E, portanto, importa saber, e pergunto-vos, se conhecem algum estudo recente que sustente e fundamente esta decisão. Ou se há apenas notas técnicas da APA listando vantagens e desvantagens, como foi referenciado na última audição e a que mais recentemente também tivemos acesso. É que este documento da APA é profundamente ambíguo e tem contradições e não explica as vantagens e as necessidades da mudança de regime. Na parte conclusiva diz que, do ponto de vista técnico, não existem razões fundamentais que justifiquem a prorrogação das licenças do CIRVER em regime de exclusividade, mas diz também logo de seguida que esta decisão pode gerar alterações ao nível da autossuficiência do país, ou seja,
poderá até fomentar os movimentos transfronteiriços de resíduos que também já aqui foram falados. Não há aqui uma posição clara, assertiva, que diga que devemos mudar de regime, pois os benefícios superam os custos. Como também não houve, na intervenção do Sr. Presidente da APA, nesta intervenção inicial que hoje nos apresentou. E na análise que fazem, além de listarem menos vantagens do que desvantagens, 6 para 5, olhando às 5 vantagens que identificam, há pelo menos 2 muito discutíveis que devem pelo menos ser aprofundadas ou explicadas melhor. Pelo que eu peço também, além da opinião obviamente da APA, que aprofunde também a opinião do Observatório do CIRVER. Identifica então a APA como vantagem, e cito, que poderão ser construídos mais CIRVER, mas com tecnologias e processos mais avançados, pois os que existem são de 2008 e não têm sofrido alterações. Eu perguntei assim mesmo. Os CIRVERs estão mesmo desatualizados, não têm existido modernizações, a capacidade instalada não chega, este argumento é mesmo totalmente real. Já outra das 5 vantagens enunciadas é a consequente redução do tráfego de caminhões no Parque do Relvão, face à falta de vias rodoviárias adaptadas. E já aqui hoje voltou a ser mencionado. Mas eu pergunto, mas agora a inércia e a falta de compromisso do Governo é argumento? O Estado não fez obras com que se comprometeu e agora assume-se que é uma vantagem a possibilidade de simplesmente se desviar o tráfego e tomam-se decisões também com base nesta premissa? É que para o PSD decisões desta importância requerem, de facto, mais fundamentos e melhores fundamentos, mais escrutínio e mais discussão pública, e o que não aconteceu até aqui dificilmente acontecerá em tempo útil. Aliás, se não fossem estas audições, ainda menos se discutiria, diria eu. E acresce ainda uma outra preocupação. As atuais licenças do CIRVER são válidas até ao próximo mês, correto? E não haverá prorrogação. Mas também não há uma proposta de regime legal que seja conhecida. Hoje falou-se dela aqui, mas ela de facto não é conhecida. E estamos em outubro. Eu pergunto quando é que há tempo para a discussão, para a consulta pública, quando é que será concluída a revisão deste decreto-lei, se será acautelado o regime de transição como é sugerido no documento da APA, e se há um cronograma credível. E para terminar, Sr. Presidente, eu pedia também um comentário sobre as questões da sustentabilidade financeira e ambiental, sobre a importação de resíduos e também um comentário sobre os riscos ambientais e do aumento da conflituosidade que pode surgir por parte da população sempre que vêm as suas casas estarem muito próximo de aterros deste género a laborar. E também, já agora, um comentário acerca das garantias de existência ambiental que estão asseguradas neste processo ou que não estão. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os membros da Agência Portuguesa de Ambiente, cumprimento também os membros do Observatório do CIRVER, que de facto fazem este acompanhamento do tratamento de resíduos perigosos. Queria apenas começar esta intervenção por fazer uma nota política, acima de tudo política, dizer que aquilo que nós discutimos aqui hoje é de absoluta importância para o setor do ambiente e energia em Portugal e não deixa de ser caricato que só estejam representadas as forças políticas do Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Partido Chega. Isto num contexto em que temos visto, dia após dia, conjuntos de manifestações e de ações até criminosas nas ruas. Vimos a segunda circular cortada, a Rua de São Bento cortada, a Avenida de Roma cortada, atacaram um ministro, atacaram as instalações da REN, tudo isto promovido por um conjunto de ativistas que tem uma associação de seu nome, Climáximo, presidida por João Camargo, que é esposo de Joana Louçã, autor regular na Esquerda.net e no Expresso, e com isto apenas eu quero dizer que não me faz qualquer sentido que tenhamos... Senhora Deputada, deixe-me interromper só. Qual a pertinência do parentesco de... Se me deixar fazer a minha intervenção, sim, eu deixo, mas suscetibilidade, é um dado público. Sim, mas o facto de falar sobre uma associação eu entendo. Agora, estar a falar sobre os parentescos das pessoas que pertencem a uma associação não me parece de todo relevante para o que quer que seja, porque as pessoas não são julgadas por quem estão casadas, são filhos, são pais, e acho que isso é muito importante. Depende das forças políticas, é muito importante. Eu nunca julguei a senhora deputada pelo pai que tem ou pela mãe que tem, não é? E isso é muito importante que o façamos aqui. Eu não conheço essas pessoas, mas acho que estamos a extravasar aquilo que é esta audição quando estamos a falar de parentes, de pessoas que são dirigentes em associações. As considerações que faça relativamente às associações ficam com a senhora deputada. Agora, relativamente a parentes de dirigentes de associações, parece-me completamente fora de tom.
Isto é uma opinião minha que queria deixar aqui bem plasmada. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me dizer que, na qualidade de Presidente, considero que não lhe compete emitir opiniões em relação àquilo que aqui digo, dizer que não teci qualquer nota em relação ao grau de parentesco, que pouco me diz, apenas aquilo que queria dizer é que há uma proximidade ideológica e até familiar ao Bloco de Esquerda, que não está presente na sala, e queria também assinalar que o PAN também não está presente na sala. Deixe-me interromper duas coisas. Relativamente às coisas que eu digo, sou eu que as digo e não é a senhora deputada que me vai dizer se eu as devo ou não dizer. Eu sei o que rege os trabalhos desta Casa, qual é o nosso regulamento desta Comissão e o que é que diz o regimento. E eu, em determinado momento, quando entendo que a senhora deputada extravasa aquilo que é o normal funcionamento, eu farei a minha intervenção e não deixarei que depois a senhora deputada faça qualquer, independentemente da senhora deputada entender que eu sou ou não o seu presidente de comissão, entende? Isto é muito sério o que eu estou a dizer. Relativamente a outras questões, eu vou-te-lhe dizer que não me parece razoável, e estou a falar só da razoabilidade, que se faça aqui entendimentos relativamente a questões ideológicas de pessoa A, B ou C, usando o parentesco das pessoas. Não me parece razoável, Sr. Deputado, e quero-lhe deixar aqui, porque acho mesmo que não pode ser razoável que nós façamos esse tipo de entendimentos. Eu imagino que todos os parentes da senhora deputada, sejam da sua família política, pensem exatamente, mas nós não podemos fazer esse tipo de... acho que estamos a extravasar aquilo que nos trouxe aqui hoje, que é muito importante, que é, e vou-te-lhe a dizer, porque é isso que nós estamos aqui a fazer, é um requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado do Ambiente e do Sr. Presidente do Observatório Nacional dos CIRVER sobre as licenças de exploração dos CIRVER em Portugal. Quando a senhora deputada fizer declarações políticas no plenário, aí pode falar de tudo o que entender. Agora, aqui não me parece que esse tipo de carambola seja razoável. E volto a dizer, só utilizo este adjetivo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Volto a frisar que se começa a tornar frequente a interrupção de um grupo parlamentar. O regimento assim diz que os senhores deputados não devem ser... Não é de um grupo parlamentar. Se me permite, deixe-me fazer a minha intervenção. Não é a falar. Assim sendo, não tenho condições de fazer a intervenção. Deputada, faça favor de se calar. Eu não estou a interromper um grupo parlamentar. Eu interrompi a senhora deputada em consequência de algo que disse. Não tem nada a ver com um grupo parlamentar. Faria exatamente a mesma alusão e a mesma consideração, fosse o grupo parlamentar do PSD, fosse até o grupo parlamentar a que eu pertenço. E quero deixar isso muito claro. Quero deixar isso muito claro. Não existe aqui personificação, não existe fulanização, mas também não pode existir vitimização, Sra. Deputada, porque não é isso que está a acontecer. O que eu estou a dizer à Sra. Deputada é que não me pareceu razoável. Eu não utilizei outro adjetivo. A Sra. Deputada depois pode fazer o que quiser, mas eu tinha que lhe dizer isso, porque estou a conduzir os trabalhos. E não tem nada a ver com o facto da senhora deputada ser do grupo parlamentar do Chega. Tem a ver com um conjunto de questões que disse e que eu decidi fazer uma intervenção. E teria feito, independentemente do grupo parlamentar que fosse. Volto a dizer, por isso não repito, agradeço-lhe, senhora deputada, que isto tem qualquer relação com o grupo parlamentar a que pertence. Porque não é verdade. Tem a palavra, senhora deputada. E não volto a falar por cima de mim. Agradeço-lhe. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não voltando a falar por cima de si, dizer que, independentemente das considerações que faz, eu, no uso da palavra, também posso fazer as considerações que me parecem razoáveis e, quanto a mim, parece-me razoável dizer que começa a ser frequente o Sr. Presidente interromper os trabalhos e até ter um tom professoral que acho que não se adequa às condições, às funções que o Sr. Presidente desempenha e às funções que eu desempenho enquanto deputada eleita a esta Assembleia, mas dizer que, independentemente da questão que quis fulanizar, aquilo que eu estava aqui a frisar era algo mais importante. Era que estamos a discutir uma matéria fundamental que vai impactar o ambiente e a gestão de resíduos em Portugal e não temos aqui as forças políticas que clamam para si essas agendas. São elas Bloco de Esquerda e PAN. E este foi o primeiro comentário que disse que faria num tom político. Falando agora do ponto de vista técnico e questionando as entidades que temos aqui hoje, dizer que depois do conjunto de audições que levámos a cabo aqui, tendo até a oportunidade de ouvir membros deste Observatório dos CIRVER, percebemos que, na verdade, em Portugal
a capacidade de gestão destes resíduos perigosos é excedente face àquilo que é produzido em questão de números. Isto é matéria de facto. E, portanto, na verdade, não havia necessidade maior de revisão do atual sistema de gestão dos resíduos perigosos em Portugal. Haveria questões a melhorar? Sim, haveriam. Em matéria de acessibilidade, conforme foi aqui assinalado, era preciso então criar-se o que seria inicialmente o IC3 e que agora seria denominado de A13. E aqui foi bem assinalado, este processo não foi concluído e a única questão que é preciso rever neste momento é garantir que o transporte destes resíduos não é feito em estradas municipais e não traz riscos de maiores às populações locais, que estes caminhões possam ser desviados e assim evitarmos, por exemplo, acidentes e evitarmos todo o tipo de condicionamentos que o transporte destes resíduos geram. Este problema não foi ultrapassado, porque um governo que tem-se alternado no poder nos últimos 40 anos assim o quis. E o que é que decidiram fazer? Abrir o mercado e começar a permitir a exploração, a gestão destes resíduos por parte de outras entidades. Tudo muito bem. A questão é, não se mostra necessário. Não se mostra necessário. E a questão fundamental aqui que nos foi trazida é, não há meios de fiscalização. Abrindo o atual momento, o atual programa, a atual forma de gestão, não há meios de fiscalização para acompanharmos esta gestão de resíduos. E não somos nós que dizemos. É, por exemplo, a CCDR, na reunião que teve com o Sr. Secretário de Estado a 10 de março, que diz que tem limitados recursos humanos disponíveis e, portanto, vimos aqui o representante da APA dizer que é matéria de facto. Disse-nos, é matéria de facto que há fiscalização. Então, se é matéria de facto, aquilo que eu pedia era que explanasse esses factos e dissesse quantas ações de fiscalização é que decorreram com a APA e com a CCDR. Onde é que foram? O que é que viram? Porque matéria de facto é tudo muito bonito, mas então esclareçam lá aos portugueses o que é matéria de facto e porque é que a CCDR diz que não tem capacidade de fazer fiscalização. Há aqui um telefone estragado que não funciona. A APA diz uma coisa, quem está a acompanhar o Observatório da Gestão de Resíduos diz outra, diz que não é necessário fazer qualquer tipo de alteração. Portanto, isto parece sinceramente um país de malucos. Aquilo que nós estamos a perceber verdadeiramente é que há uma tentativa de criar o mercado do lixo, o mercado dos resíduos perigosos. E isso pode ser, para concluir, Sr. Presidente, isso pode ser uma forma muito interessante de Portugal lucrar, de ganhar dinheiro, pode ser uma forma muito interessante de dinamizar a economia. Aquilo que é preciso dizer aos portugueses é que o governo escolheu como opção política que Portugal fosse o depositário dos resíduos perigosos da Europa, que Portugal passasse a receber tudo o que os outros países não querem no nosso país e que, a par disso, não tem qualquer forma de fiscalizar. E, portanto, as populações poderão começar a ter contaminação de solos, problemas de saúde pública, problemas até, por exemplo, no ar que respiram, porque não há meios de fiscalização e o governo também não está preocupado em solucionar. Portanto, se isto vos merecer um comentário, eu agradecia muito. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E dou agora a palavra então às duas entidades. Têm até 15 minutos, cada uma das entidades, para uma resposta final e global às perguntas dos senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Observatório Sirver. Começava por justamente a ordem das minhas respostas e comentários não vai ser exatamente a ordem das perguntas. Mas vou começar por referir a seguinte. Eu creio que, de facto, que fará sentido que o Observatório dos Sirver se converta em Observatório dos Resíduos Perigosos. E com isso creio que se aborda diretamente esta questão. Em primeiro lugar, obviamente é uma opinião que terei todo o gosto em ouvir da parte do Presidente do Observatório dos Sirver. Isso poderá ter implicações de composição, naturalmente, mas acho que faz, de facto, sentido. Acho até que faz sentido que o Observatório dos Sirver, convertido em Observatório dos Resíduos Perigosos, tenha, em consequência, uma perspectiva sobre as políticas públicas de gestão de resíduos e dos sistemas e não só uma preocupação que é natural, legítima e de mandato de o que é que acontece ou deixa de acontecer aos Sirver. Porque eu creio que a discussão está, e bem, já comentarei os outros aspectos, a progredir no sentido de olhar para a gestão dos resíduos perigosos como, em sentido vasto e não só no que diz respeito a estas duas infraestruturas. Até porque, próxima nota, como disse desde o princípio, o que nós estamos aqui a discutir, talvez valha a pena clarificar, nós estamos aqui a discutir um setor que tem essencialmente 3 componentes. Os 2 Sirver. Não há, obviamente, tempo para explicar a sua gênese. Terei todo o gosto, porventura, numa faculdade e um dia destes o explicar. Mas estamos igualmente a discutir
como gerir um setor no qual já existem atores, alguns deles que antecedem os CIRVER. São várias empresas que existem no país. E estamos a discutir o que fazer, que tipo de exigência de licenciamento e de requisitos de gestão se exigirá para quem quiser instalar novas capacidades. É sobre esta última dimensão, e aqui gostaria de deixar claro, porventura nuanceando com o devido respeito a algo que foi dito anteriormente, que aquilo que está a ser discutido, e que obviamente não me estou aqui a substituir o Governo naquilo que é obviamente a sua total e completa e absoluta legitimidade naquilo de decidir num diploma que a seu tempo emitirá. Tenho noção que o Secretário de Estado estará aqui de seguida, mas é o seguinte. Número 1. Os CIRVER deverão ver as suas licenças prorrogadas por 5 anos. Número 2. A exclusividade dos CIRVER, tal como a conhecemos na lei hoje em dia, cessará. Número 3. Novas capacidades na gestão de resíduos perigosos em Portugal deverão obedecer aos requisitos ambientais de aferição e de licenciamento dos CIRVER. É isso que está em cima da mesa. E, nesse sentido, eu não tenho a mesma leitura que tem do diploma, sendo certo, porém, que também nós não conhecemos esta versão mais recente, mas não creio que seja isso que esteja lá explanado, porque nas interações que temos tido com o Governo tem ficado muito claro isto que eu acabei de referir. Segundo tema, que aqui repito, e gostaria de ir aí muito diretamente a esta última intervenção. Eu não estou de acordo, com o devido respeito, que a única coisa, cito de cor, que a única questão a resolver é a questão da estrada. Creio que, aliás, eu percebo, com o devido respeito, que nestas iterações, porque o tempo é limitado, muitas vezes colocamos em cima da mesa argumentos que já tínhamos preparados. É natural, não há sobre isso nenhum tema. Agora, eu creio que disse de forma clara na intervenção inicial que o tema da estrada é um tema fundamental, mas não é o único tema. Referi, por exemplo, que o tema dos depósitos temporários tem que ser abordado. E, portanto, nós não podemos concluir, primeiro argumento, que o único tema é o da estrada, e segundo argumento, ignorar um argumento relativamente ao facto de temos aqui um tema de depósito temporário que tem que ser objeto de ponderação. E a ponderação vai para muito mais além do que a questão da estrada. Tem a ver com o facto de diferentes materiais serem agregados, foi aliás dito, serem agregados em determinados sítios, que são dezenas de locais, e esses locais não têm o licenciamento de operadores de gestão de resíduos CIRVER, como têm os CIRVER e os operadores de gestão de resíduos perigosos. E esse é um tema que temos que abordar, e sei que o Governo está também a refletir sobre essa matéria. Disse outra coisa, que existia fiscalização em Portugal, teremos todo o gosto em partilhar informação com esta Comissão relativamente a essa matéria. Mas aquilo que posso reiterar, sem poder dizer neste momento o número de inspeções, as horas que lá fomos, o que vimos, o que deixámos de ver, que elas ocorreram em parceria com as entidades competentes em razão da matéria. E aquilo que é importante referir é que em matéria de resíduos perigosos, a competência de licenciamento é da Agência Portuguesa do Ambiente, a competência de fiscalização é da Inspeção-Geral do Ambiente. E, portanto, eu percebo o comentário do meu colega da CCDR, que suponho que será Lisboa e Val do Tejo, quando diz respeito a um tema supostamente mais genérico relativamente à fiscalização em geral, porque, se não me engano, a CCDR Lisboa tem 2 ou 3 fiscais. E é um tema que já tivemos várias sessões nesta comissão para ir refletindo sobre as capacidades de fiscalização da República, na área do ambiente, nomeadamente. Mas, em consequência do histórico, permitiu-nos concluir, e não é um estudo ou uma nota técnica da APA. Estamos a falar de vários estudos ao longo de vários anos, incluindo uma avaliação da União Europeia, que fez no fundo fez um benchmarking dos diferentes países europeus e que concluiu que Portugal está... Enfim, nós estamos tão habituados neste país ultimamente a ficarmos para baixo nos rankings que já nem acreditamos quando nos pomos nos rankings diferentes. Mas é isso que aconteceu. E resulta do quê? Convenhamos. Resulta do facto de termos 2 CIRVER, que apesar de virem de 2004, apesar de tudo, são instalações relativamente recentes. Resulta do facto dos outros operadores de resíduos decididos, que já cá estavam, muitos deles, terem atualizado em função, enfim, da sua atividade normal. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é que temos um setor maduro, é um setor fiscalizado e no futuro continuará a ser porque temos capacidades para tal. E mais teremos quantos menos atores forem. O nosso problema clássico de fiscalização é quando os atores se pulverizem. Nós temos aqui um setor que, pelo contrário,
tem um nível, apesar de tudo, restrito de atores. Por isso, também gostaria de dizer o seguinte, que o tema das capacidades tem que ser visto em duas dimensões. As capacidades das valências técnicas, com efeito, são de 2004, mas foram relativamente atualizadas, as outras não hão de ter sido. Isso também não é tema em si mesmo, não quer dizer que não sejam de qualidade, mas isto o que quer dizer é que nós temos em Portugal, ainda assim, nos CIRVER, que é disto que estamos a falar, porque os aterros perigosos são dos CIRVER, temos capacidades que se vão esgotando. E, nesse sentido, em cima da mesa está, naturalmente, a questão de aumentar a capacidade desses mesmos aterros. Caramba, eles foram... Este também é um debate que às vezes acontece neste país. Eu vou tentar caracterizá-lo da forma mais politicamente correta possível. Aqui, entre aspas, naturalmente. Quando uma determinada unidade está prevista para uma determinada capacidade, feita a avaliação ambiental que deve ser feita, a seguir temos que, a todo momento, avaliar a implementação das diferentes capacidades. E nos CIRVER é isso mesmo. Nós avaliamos em concreto aumentos de capacidades, mas elas não foram uma coisa que apareceu do nada, porque o país se tornou, semicito, uma espécie de importador de preferência de resíduos europeus. Isso não acontece. Eu creio, aliás, que disse na minha intervenção inicial, que estamos hoje a fazer objeção sistemática a pedidos de importação para aterro. Eu não posso ser mais claro, com toda a sinceridade. É difícil, é quase, aliás, materialmente impossível. O que disse foi outra coisa. Hoje, mas eu só posso falar de hoje e de ontem. Mas amanhã igual, e daí aspas. Sr. Deputado, é só para não entrarmos em diálogo, porque lá em casa... Com todo o respeito, faz-me lembrar a frase célebre do antigo secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos, o unknown unknown. O que nós aqui podemos dizer é que os níveis de exigência... Nós estamos a falar destes dois aterros e desta capacidade destes dois aterros. As regras são estas. Os resíduos são importados para serem valorizados. Obviamente que, sendo mais das vezes amálgamas, digamos assim, que há materiais que não têm capacidade de ser valorizados e, portanto, têm que ser utilizados em aterros. Daí a questão desta capacidade. É só isto que estamos dizendo. Nós não estamos a importar resíduos para aterro da forma como foi descrito, nem assim será no futuro. Sobre isso não há mais pequena dúvida. Até eu disse mais. Disse que na exportação devíamos ter a mesma regra que temos nos resíduos hospitalares, que é, tendo capacidade sedentária no nosso país, nessa seção de produção local, devemos, quando são solicitadas exportações, dizer não, temos muita capacidade para tratar cá. É esta, pelo menos, a visão que temos para este mesmo setor. E que julgo que, em consequência, com o devido respeito, diria que não há nenhuma proposta de alteração apressada. O tema da exclusividade dos CIRVER, enfim, lá estamos nós. Nós discutimos tudo em Portugal, fazemos estudos para tudo. Faz-me lembrar o sim, senhor Ministro, quando era preciso um tema, propunha sempre um novo estudo. Uma comissão, um grupo de trabalho. 2013 foi quando esta questão foi colocada. Ela só não foi mais cedo tida em conta, porque, como todos bem sabemos, os CIRVER, a quando da crise de 2008, e com as dívidas que tinham, e com o facto de ter diminuído brutalmente a atividade industrial e a produção de resíduos, foi entendido pelo Estado, pelo Governo de turno, que fazia sentido manter a exclusividade durante um período ainda assim subsequente àquele que inicialmente foi previsto, porque, de facto, as condições tinham alterado. Condições relativamente à sua viabilidade. Neste momento, eu creio que as condições são distintas. E, sendo distintas, faz sentido, e creio que é essa a filosofia da proposta do Governo, terminar com a exclusividade, mas garantir, mas assegurar que novas capacidades que queiram vir a ser instaladas, que sejam de acordo com, vou utilizar esta expressão, standard de CIRVER. Creio que desta forma fechamos o ciclo analítico, regulatório, de acompanhamento desta temática. Há ainda aqui mais um conjunto de desafios, mas que eu creio que para a lição de hoje estes são os mais relevantes. Espero que haja um consenso nacional relativamente à necessidade, seja qual for o cenário, de construir a nova estrada. E com o devido respeito também diria o seguinte: não consigo inferir, porque certamente não foi aquilo que referi, que da necessidade de fazer a estrada na chamusca e a sua não existência, que a estratégia possa ser
direto ou indiretamente, a de acabar com a exclusividade para as coisas não irem lá parar por causa de uma estrada. Eu bem sei que hoje em dia vivemos, enfim, às vezes também digo isto ao meu filho. Às vezes a gente vê no Instagram uma série de teorias sobre... Mas eu hoje em dia, cada vez que vejo uma coisa no Instagram, vou lá conferir para perceber qual é a fonte. Porque a verdade é que já vos aconteceu a todos, não é? De vez em quando recebem um feed e a gente percebe que é um feed... Não estou a dizer que é o caso, com o devido respeito, mas é que a gente percebe que é um feed originário, sei lá, numa coisa que não tem a ver nada com a realidade. Agora, o que eu digo é assim, eu não consigo... Pelo menos o meu frame of mind, que foi quem esteve na gênese da proposta que vem em 2013 acabar com a exclusividade, nunca esteve a questão de, bem, eu não consigo resolver o problema da estrada, logo vou acabar com a exclusividade. Não foi todo esse facto, até por uma outra razão. Até agora não foi referido uma única vez, mas os senhores deputados creio que também têm presente, que há aqui questões relativamente às leis da concorrência europeias que nós temos que também saber navegar com inteligência para não cairmos aqui numa situação de distorção eventual de concorrência face ao mercado comunitário. Enfim, é o melhor que consigo fazer em termos de responder. Sr. Presidente, como disse, como bichanei, por assim dizer, a Vossa Excelência há pouco, e como é hábito perante esta Comissão, as notas que constituem a minha intervenção inicial e mais uma notas de enquadramento e alguns gráficos e informação serão partilhadas com a Comissão para referência e para arquivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando chegarem à Comissão serão distribuídos pelos seus deputados. Dou agora então a palavra ao Engenheiro Luís Mesquitela para uma intervenção até 15 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Observatório concordou com o alargamento dos anos de... O microfone. Desculpe. O Observatório concordou com o alargamento dos anos da licença. Foi controlado com visitas e análise documental. Se os novos operadores não têm as mesmas exigências das 7 unidades, então não serão CIRVER. Logo, não têm de ser controlados pelo Observatório. A inspeção atua nos CIRVER, mas falha nos operadores dos mercados paralelos e ilegais. Não conhecemos nenhum estudo que fundamente, aliás, só o reconhecimento internacional do bom funcionamento da gestão dos resíduos perigosos. Os CIRVERs não são tecnicamente desatualizados. O desenvolvimento industrial não implica obrigatoriamente o aumento de resíduos perigosos. A capacidade de gestão de resíduos perigosos é excedentária, tecnicamente adequada e atual, e com o aumento da quantidade de operadores pode receber resíduos de outros países. A CCDR alertou para as limitações da inspeção. Não há depósito temporário, mas sim armazenamento em operadores licenciados pela APA, que licenciou pela APA. Logo, licenciou estes operadores sem os mesmos terem condições. Não há fiscalização nos mercados ilegais, que são o grande problema dos resíduos perigosos, como é o exemplo da gestão de solos contaminados. Não tenho mais nada a acrescentar. Muito bem. Agradeço ao Sr. Presidente do Observatório do CIRVER, também ao Sr. Presidente da APA, as respostas aos distintos grupos parlamentares. Sendo assim, dou por terminada esta audição conjunta. Sim, para que efeito? É uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, só para... Eu ouvi atentamente a resposta do Sr. Presidente da APA e não queria, no entanto, não vou obviamente comentar respostas a outros grupos parlamentares e àquilo que mencionou sobre a estrada a propósito da intervenção da Sra. Deputada Rita Matias. Mas relativamente agora ao seu comentário final, só para não haver, com o devido respeito, como disse várias vezes ao longo da sua intervenção, aqui não há feeds nenhuns errados. O feed está aqui, tem a sua chancela da APA. E o que eu lhe estava a tentar dizer é que, pese embora haja muito conhecimento em relação a tudo desde 2013, este processo, porque não ouvimos só a APA, nem o Observatório do CIRVER, ouvimos a Zero, ouvimos a CEPADA, ouvimos muita gente, recebemos gente no grupo parlamentar, e há um conjunto de alertas que nos estão a ser dados e que são alertas sérios para serem levados com seriedade pelos deputados que aqui estão eleitos.
E o que eu lhe estou a dizer, ou o que eu tentei dizer, é que não me parece que neste documento da APA não haver uma orientação clara da vantagem ou das vantagens. Há uma listagem. E essa listagem ter no meio das vantagens coisas como a estrada não é feita há 20 anos. Senhor Deputado, se eu puder terminar, agradecia. Sim, e depois pode pedir também uma interpelação à mesa. Não é a segunda ronda, Eu agradecia. mas não lhe cabe assim dizer, cabe ao Sr. Presidente. Sim, eu ia dizer, mas então, Sr. Deputado, agora eu agradecia, isto não é claramente uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, o que eu convidava ao Sr. Deputado... É só para deixar claro... Mas o que eu convidava ao Sr. Deputado era a distribuir esse documento, deixar claro, vamos ter a seguir ainda uma outra audição sobre esta questão em concreto, sobre o tratamento dos resíduos perigosos na consequência desta audição, com o Sr. Secretário de Estado, e aí, que já cá está, e aí também poderemos, como isto é um encadeamento de... Não, sem dúvida, tenho muitas perguntas a fazer ao Sr. Secretário de Estado. Mas, então, terminando, Sr. Presidente, só para deixar claro que a minha intenção ao mencionar esse aspecto, é óbvio que não decorre de facto da estrada não ter sido feita a decisão. O que eu estou a dizer é que isso não é um argumento para que se tome essa decisão ou que seja aduzido aos outros argumentos. Isso é que não me parece de todo correto, com o devido respeito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Se quiser distribuir algum documento, também será importante para que todos nos localizemos. Quero agradecer então e fica assim terminada esta audição conjunta com o Observatório do CIRVER e com a Agência Portuguesa do Ambiente e agora interromperemos os trabalhos durante 2 minutos para poder receber o Sr. Secretário de Estado do Ambiente para uma audição sobre o mesmo tema. Muito obrigado.